Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à disciplina Metodologias e Estratégias do Ensino de História. Nós estamos aqui hoje para discutir um tema muito importante, que é História e Literatura na Construção do Sujeito. E vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, 1,55 m, cabelos pretos, olhos castanhos, e hoje eu estou usando um vestido verde escuro. E hoje também eu tenho uma participação muito especial, que é a nossa colega e professora, Cledenice Blackman. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Cledenice Blackman, professora de História. Sou negra, tenho 1,59 m. Estou vestida com uma blusa de manga comprida nas cores preta e marrom. Uso óculos. Sou porto-velhense e sou apaixonada por nossa história de Rondônia, história da Amazônia. Obrigada, professora. Hoje nós vamos falar de um dos livros escritos pela Cledenice, né? E a gente gostaria, assim, inicialmente, de dizer que essa disciplina ela é importante para os nossos estudantes, principalmente da licenciatura em Pedagogia, tá? E por que é importante? Porque a gente vai falar sobre a construção do sujeito histórico a partir da literatura infantil, que é o público abordado nesse livro aqui. Eu já vou apresentar para vocês, tá bom? É um livro que tem uma ilustração linda, né? Depois, Cledenice, você pode comentar aí sobre a ilustração, né? E também é um livro bilíngue, né? Que está em português e em inglês. Tá? E aí a professora vai comentar um pouco sobre essa obra e falar por que ela é importante para a abordagem da construção do sujeito nas séries iniciais do ensino fundamental. É contigo. Então, a nossa capa, toda a ilustração do livro Infanto Juvenil, é bom também a gente abrir e explicar que a gente tem outros livros, né, 2 livros, mas mais voltado numa linguagem acadêmica, resultado de pesquisas de bacharelado em História, 2 mestrados em História e um doutorado em Educação. Tudo sobre a questão dos negros e negras que vieram do Caribe inglês, fins do século XIX e início do século XX, para o Brasil, mais especificamente para Rondônia, que antes dos meus estudos eles eram conhecidos como os barbadianos. E então a gente fez a cartografia dessa população negra, imigrante do Caribe inglês, que partiam os vapores, que eram os navios, Sim. geralmente da ilha de Barbados. E então essa população, ela ficou conhecida como sendo os barbadianos. É um senso comum que a gente tem aqui, né? Que ainda não foi, quer dizer, que na verdade está sendo construído, né, por você, essa nova nomenclatura, vamos assim dizer. Isso, que é afro-antilianos ou afro-antilianas. Por quê? Né? Porque os meus primeiros estudos, a gente conseguiu fazer uma cartografia das nacionalidades, da onde vieram os negros e negras imigrantes do Caribe inglês. E a gente chegou no seguinte resultado: 50% era da Ilha de Barbados. No geral, eles vieram para trabalhar na ferrovia da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Os outros 50%, e a gente trabalhou com documentos oficiais, né? Os outros 50% eram de Granada, Trinidad e Tobago, Jamaica, aqui próximo da Guiana Inglesa, que não entra no Caribe inglês, né? Mas fica próximo a gente, e outras ilhas, Jamaica e outras de colonização ali inglesa, que fica no Caribe.
no Caribe inglês, né? Por isso que também o livro, ele é em inglês, ele é bilíngue, porque tem uma entrada muito grande em países de língua inglesa. Certo. Geralmente os meus livros vão até para a Inglaterra, Barbados, Estados Unidos. E vários lugares do Brasil existe imigração dessa população. Então a gente vem trabalhando os afro-antilianos. Utiliza o afro para que as pessoas que vêm depois de Blackman, eles também possam ter acesso às políticas públicas de cotas e outras que surgirem. Se fossem barbadianos, guianenses, granadinos, eles não teriam direito a cotas. Então a gente começou desde 2016, antes a gente usava antilianos, a partir de 2016 a gente colocou o afro. E no livro sobre as mulheres na educação, que é um livro também inédito, que a gente faz uma cartografia das mulheres imigrantes, das mulheres negras na educação, que imigraram dessa descendência e que contribuíram no estado de Rondônia, mais especificamente no nosso município de Porto Velho, na construção de escolas, como a nossa muito conhecida, a Berenice Johnson, a Aurélia Banfield, Judith Holder, Lydia Jones e Rosilda Schocknes. Nós fizemos a cartografia dessas mulheres e a biografia também, e a importância dessas pessoas, dessas mulheres que são descendentes dessa comunidade. A Rosilda era descendente de granadino, os avós delas vieram de Granada. A tia Berenice com a Lydia Johnson, o pai veio de Granada, a mãe de Barbados. A Judith Holder, a família veio de Barbados. E como que eu descobri isso? Né? Confrontando fontes oficiais. O que são fontes oficiais? Fontes oficiais e primárias. São cartas em inglês, ficha funcional da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, fotografias. É importante você tocar nesse aspecto da fonte, porque no curso nós formamos pedagogos e pedagogas, né, que não são historiadores de profissão e nem de formação. E quando a gente fala em fonte, né, a gente precisa também situar os nossos estudantes e as nossas estudantes, que é o que a professora está colocando aqui, né? Documentos oficiais para os historiadores e historiadoras são fontes, né? Tem as fontes primárias, fontes secundárias e vários outros tipos de fontes também. E quando ela faz esse trabalho aqui, que a gente está vendo agora, né, que é do livro Infanto Juvenil, ela também consegue fazer essa construção por conta da pesquisa nessas fontes, né, que são os documentos, que são cartas. E como a gente está falando de metodologias e estratégias no ensino de história, uma boa estratégia ou uma boa fonte seria a gente pedir para as crianças trabalharem, por exemplo, com fotografia, né, com álbum, até eu acho que 1990, antes de 2000, a gente tinha o álbum em casa, né, que era um álbum físico. Aí veio o Facebook e ficou no mundo, mas a gente ainda pode ter essas fontes como fontes digitais. E é interessante quando ela traz a proposta desse livro, porque, de uma certa forma, tudo, né, fica conectado aqui, não é isso, professora? Sim. Você me fez lembrar fontes também muito importantes que a gente pode também trazer para a sala de aula e que hoje é muito acessível por conta do acesso à internet, né, que é o arquivo geral, né? A gente pode trabalhar com fontes diversas, até mesmo com documentos oficiais, mas que traz a trajetória de pessoas imigrantes que conseguiram fazer a sua nacionalidade. Então também a gente pode trabalhar com jornais, né? Sim, Hoje, jornal também, os impressos e periódicos, né, da época. E trazer para as nossas realidades e também para viajar 100 anos atrás. Mas voltando para esse trabalho, a ilustração quem fez é um professor de história, mas que é artista, né? Um artista plástico nosso aí, é o Flávio
Dútica. A tradução foi feita pela professora Vani Sampaio para o inglês e, né, eu sou a autora. O título do livro é Do Mar do Caribe à Beira do Madeira, a travessia de uma família de Barbados para o Brasil. Eu tomo como referência a história da minha família. Os meus bisavós vieram para o Brasil fins do século XIX. Meu bisavô, ele entrou em Belém, depois ele voltou para a ilha de Barbados, eram barbadianos, e em 1910 ele veio para o Brasil novamente, mas aí ele trouxe a esposa, Constância Goldrush, minha bisavó, e uma tia-avó, Miriam Goldrush. Vieram para tentar a vida no Brasil. Sim. E conseguiu ser bombeiro hidráulico na estrada de ferro Madeira-Mamoré. O nome dele é Preston Blackman. E é uma história que não era falada. A gente, no geral, na história oficial, a gente constrói as histórias e geralmente constrói os heróis. Sim. Então a história ela é permeada de outras micro-histórias e, no geral, marginalizada. Então é isso que eu venho fazendo, né? Trazendo essa história e que hoje ela é conhecida como uma história decolonial. O que é uma história decolonial? É uma história que contradiz a história do colonizador. A gente, no geral, nos livros de história, quando a gente vai fazer a leitura, eles são a partir do olhar do colonizador, da população que veio da Europa. Quem são? Aqui no nosso país, nós fomos colonizados pelos portugueses. Em sua maioria, né? E no nosso caso, da minha família, né, que veio das ilhas colonizadas pelos ingleses, então a visão é a partir dos ingleses, né? Aqui ao lado nós temos a Bolívia, que foram colonizados pelos espanhóis e assim sucessivamente. É bom lembrar, né, para você que já nos acompanha há algum tempo, que a professora Cledenice Blackman, ela também participou conosco na disciplina de História da Educação Brasileira e Rondoniense, e a gente tem sempre tentado trazer esse foco, né, mais local e mais decolonial, porque toda a nossa história ela está muito ainda permeada pelas histórias e pelas versões, né, que são eurocêntricas ou eurocentradas. E quando a gente traz esse tema, né, que é um tema de inclusão, né, que está lá de acordo com a nossa lei, né, que é a história afro-brasileira e indígena, né, nos currículos de história, a gente está justamente, de uma certa forma, fazendo uma reparação histórica, né, porque nós temos culturas outras que não eram europeias, mas que, de uma certa forma, por um projeto de dominação, acabou sendo homogeneizada. E o que a gente tem tentado fazer aqui é justamente essa construção, né, do sujeito histórico a partir dessas histórias que, como a professora falou, foram histórias que foram marginalizadas, né? Estão lá nas fichas, né, de serviço, estão nas cartas, estão nos documentos, mas ninguém faz alusão a esses personagens porque não era interessante até então. Sim. Então a gente vem nesse processo há mais de 20 anos. Há mais ou menos 5 anos atrás eu tinha esse sonho de escrever esse infanto-juvenil e nunca dava certo. Até que surgiu um edital em 2023, o edital Paulo Gustavo Cine Itinerante. A gente tem o Festival do Mar do Caribe à Beira do Madeira, levou para as escolas, e eu coloquei também como produto a criação de um livro infanto-juvenil. A gente já tinha trabalhado, na verdade, com o Flávio Dútica. Ele começou essa ilustração em outubro de 2023, quando foi em novembro ele terminou, nós terminamos, porque a gente trabalhou junto, e a capa retrata justamente essa nossa fauna, essa nossa flora amazônica, e a metade do livro representa
o nosso rio Madeira, né, que são essa água mais amarelada, marrom, né, representa o nosso rio Madeira, e a metade é o Mar do Caribe, é o encontro. E por isso que no Mar do Caribe tem um golfinho, e na parte das águas navegáveis do rio Madeira seria o nosso Boto Rosa. E não poderia faltar, né, entrando e saindo pela mata, a nossa Maria Fumaça, aonde nós escolhemos a máquina 18, que vem entrando, né, e entrando floresta dentro e fazendo a mudança também geográfica do nosso espaço, né? E o vapor no meio, que isso que é a embarcação. Sim. Eu achei interessante aqui, você coloca a culinária, né? E essa personagem aqui bem, né, feliz, assim, fazendo esse prato aqui. Você gostaria de comentar um pouco sobre ela? Sim, literatura, né, vem de ficção. E esse livro, apesar de ter muito da história, muito de uma história decolonial que a gente conversou anteriormente, ele traz muito também das minhas memórias infantis que eu ouvia da minha avó. A minha avó, que era casada com descendente direto, Elton Blackman, ferroviário, musicista, e o filho dessa senhora que você acabou de mostrar, que é a Constância Goldrich, uma barbadiana, que eu não tive o prazer de conhecer, minha bisavó, e ela vendia doces. E a minha avó, até então, ela não sabia que ia casar com o filho dela, mas ela me dizia, quando ela era criança, que ela comprava doces de uma senhora que vestia umas roupas brancas e vendia doces maravilhosos, e os doces eram ali aonde hoje é o nosso mercado cultural, que foi o nosso primeiro mercado que houve, né, um acidente e pegou fogo e foi destruído na década de 60 esse mercado. Então, a minha bisavó, Constância Goldrich, ela vendia os doces que tinham gosto do Caribe, o gosto de Barbados. E a minha avó, que conheceu, que comprou o doce, disse que os doces eram maravilhosos. Mas depois, com as minhas pesquisas, eu descobri que gosto é esse. É o gosto que vem das Áfricas, que são as especiarias, a noz moscada, a erva doce, o cravo da Índia. Essas especiarias não faltam até hoje nos doces que a minha mãe faz, e que vem de uma herança secular, né, que vem das Áfricas, e que está aqui, e que está sendo eternizada através dessas literaturas e dessas pesquisas que eu venho desempenhando há 20 anos. Sim. Ainda há algum falante do Bajão entre vocês? Sim, ainda há. A gente teve a oportunidade, em 2019, de fazer um encontro dos descendentes, que aconteceu no Clube dos Peritos. A embaixadora de Barbados, a senhora Tonica Seili Thompson, estava, e lotou de descendentes das várias famílias, de imigrantes das várias ilhas, Shockness, Blackman, Holdey, Alane e tantas outras. E a gente levou a embaixadora até a igreja batista, né, onde existe muitos remanescentes, descendentes da família Shockness, da família Johnson, e lá uma das tias falou o Benjan, né, a língua que eles trouxeram. E a embaixadora falou, essa língua está ultrapassada, né? A língua de mais de 100 anos, né? É o inglês, né? É um dialeto, né, que eles criaram, e no sentido até de que o colonizador não compreendesse. Era uma língua de resistência. Com certeza. Mas ainda temos poucos descendentes falantes, possivelmente a última geração, né? Nós queremos, então, agradecer, né, a participação da Cledenice. Queremos deixar para você aqui
né, essa indicação, tá? Que você pode fazer o empréstimo para ler e conhecer esse exemplo que a gente tem de construção do sujeito histórico, né, de como é que isso se transforma, né, dessas histórias que foram esquecidas e ficaram à margem, que é um tema que a professora vem trazendo já desde algum tempo nas suas pesquisas. E aí tem um detalhe que ela não falou, mas eu vou deixar aí para ela comentar agora, que é o prêmio, né, que foi ganho agora recentemente. Então, professora, mais uma vez, muito obrigada, né, e aí fala desse êxito. Então, gostaria também de agradecer a oportunidade, né, que a professora Ariadne nos proporcionou de trazer para os alunos essa nova historiografia, mas que também é a literatura amazônica de uma população negra, né, que veio do Caribe inglês. Esse livro ele já é premiado, né, por conta que eu participei do edital, edital Paulo Gustavo da Funcultural 2023. Era cena itinerante, a gente colocou também como produto a produção do livro. Mas esse ano também surgiu um edital do governo federal, mais especificamente do Ministério da Igualdade Racial e uma universidade do Recôncavo Baiano Federal, né, na Bahia. Ela foi a administradora, a coordenadora do prêmio, e eles abriram um edital que eles iam premiar 10 obras afro-literárias, né, afro-infanto-juvenil. E aí eu acho que dá para a gente tentar. Eu acho que eu me encaixo, me inscrevi. Tivemos mais de 80 escritores e escritoras nacionais, e o livro do Mar do Caribe à Beira do Madeira houve a fase da votação popular, e 10 obras, né, iam ser premiadas. 9, um júri técnico ia escolher, e uma obra, a votação popular ia escolher. E o nosso livro, para minha surpresa, desde quando abriu a votação popular, no dia 6 de junho até 6 de julho, né, houve a votação popular. Desde o primeiro dia, o livro do Mar do Caribe esteve na terceira colocação. Eu não estava fazendo campanha, só mandei para alguns amigos, e aí a gente resolveu entrar em campanha aí nas escolas, e a gente conseguiu trazer para a Amazônia, para Porto Velho, para a nossa Rondônia, para o Instituto Federal de Rondônia, a qual eu sou bibliotecária, para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, onde eu sou professora do município há mais de 25 anos, o prêmio Heredendê. É um prêmio de literatura afrocentrada na linha do infanto-juvenil. Foram 10 obras premiadas pelo Brasil todo, e a gente trouxe o primeiro lugar na votação popular, e também a gente aproveita esse momento para agradecer a todos e todas que votaram no livro do Mar do Caribe, à Beira do Madeira, que houve 4.175 votos. Um feito, né, professora? É um feito, porque geralmente esses prêmios eles ficam no sul e no sudeste do país. Isso é raro, a gente entrou aí para o anais da nossa literatura e da nossa história, né? Isso. Então é isso. Muito obrigada, né, pela sua audiência. Espero que vocês possam aproveitar bastante e continuar conosco mais uma vez. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.